Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo de Corinthians, campeão paulista, mais do que merecido. Mas antes, vou agradecer a você que está inscrito no canal, que se inscreveu nessa última semana no Multirão, rumo aos 500 inscritos. E como diria uma conhecida minha, primeiro a gente bate a meta para depois dobrar a meta. Então a meta já está estabelecida, chegar aos 1.000 inscritos em um mês. Será que eu consigo? Então me ajuda aí, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta e bora resenhar sobre o título do Corinthians, um título manchado, e eu vou te explicar por quê. Então bora lá, Corinthians campeão paulista, muito merecido, foi o melhor time do campeonato, teve só uma derrota durante todo o torneio, perdeu aquele jogo para o São Paulo no Morumbi e só. Vem de uma fase de resultados muito bons, isso é um fato, os resultados do Corinthians estão sendo agradáveis, só que aí um único asterisco até aqui na temporada é a derrota para o Barcelona de Guayaquil, que tirou o Corinthians da fase de grupos da Libertadores. Mas isso já são águas passadas, esse elenco mereceu o título, mereceu muito o levantar o caneco, porque foi o elenco que tirou o Corinthians no ano passado da zona do rebaixamento e levou à 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, que mostrou resultados e em determinados momentos desse período, desde que o Memphis chegou ao Corinthians, ótimos desempenhos. Não foi o que aconteceu, não acho que esse ano o Corinthians teve bons desempenhos, que teve jogos brilhantes. Não, o Corinthians jogou regularmente bem, mas nada de extraordinário para conquistar esse título em cima do Palmeiras. Para falar um pouco do jogo, o jogo de ontem, jogo bem ruim mesmo. A bola praticamente não rolou, muita confusão, muito empurra-empurra. Jogo picado, o jogo que o Corinthians precisava, o jogo que o Corinthians queria. E eu até falei antes do jogo que eu imaginava o Palmeiras insinuante, em cima do Corinthians, marcando pressão, não deixando o Corinthians respirar, e não foi o que a gente viu. O Abel escalou 2 volantes marcadores, o Aníbal e o Martinez, esperou o Corinthians, não conseguiu marcar pressão lá no alto. O Corinthians, com essa estratégia de picar o jogo, com essa estratégia de controlar o tempo, de usar a cabeça, como eu disse também no vídeo anterior, o Corinthians precisaria usar a cabeça para ser campeão. E foi o que aconteceu ontem. Taticamente, o Corinthians foi muito bem. Estrategicamente, o Corinthians foi muito bem, isso é um fato. Não foi um jogo brilhante, longe disso. Mas as melhores chances da partida, uma com o Garro no primeiro tempo e uma no finalzinho com o Yuri Alberto, foram do Corinthians. O Palmeiras, além do pênalti, nada fez. E o Corinthians mereceu. E por falar em pênalti, né? O Hugo Souza é o melhor jogador do campeonato. Decisivo. Fez boas partidas, muito jogo que o Corinthians ganhou por um gol de diferença, teve empate e tal. Era o Hugo Souza salvando. Merecido. Para mim, o melhor jogador do campeonato é o Hugo Souza, é o que definiu o campeonato, é o que decidiu o título. Pegou pênalti no primeiro turno no Allianz Parque, pegou pênalti na decisão. Muito bem, salvou a vida do Félix Torres. E já tem a resenha de que o Félix deve 1 ano de salário pro Hugo. Eu acho que o Félix deve o contrato inteiro dele no Corinthians pro Hugo, porque se perde ontem, eu acho que não jogaria nunca mais com a camisa do Corinthians, o zagueiro equatoriano. E que, de certo modo, a zaga do Corinthians se comportou muito bem. Eu acho que o Ramon acertou, achou ali. Não são nenhum craque, não são craques, não são nenhum jogador brilhante, Gustavo Henrique e Félix Torres, mas que aparentemente deu liga e corrigiu um problema sério do Corinthians até aqui no ano, que é a bola parada, né? E o principal fator para o Corinthians ser campeão, falei do Hugo, falei desse título que começou lá atrás, quando o Corinthians está ainda na zona do rebaixamento do brasileiro. E o principal motivo do Corinthians ser campeão, na minha opinião, foi a manutenção desse elenco. O Corinthians se manteve com os mesmos jogadores que foi muito bem no ano passado. Eles foram bem. Não fez nenhuma contratação, só o Angeleri para essa fase final do Campeonato Paulista, que chegou, vestiu a camisa, jogando bem, até surpreendentemente bem pelo tempo que estava parado. E essa manutenção do elenco fez o Corinthians seguir, pelo menos em resultados, a mesma toada que tinha no ano passado. O Corinthians
repito, merecido ser campeão brasileiro, mereceu mesmo. Campeão brasileiro não, já estou exagerando. Campeão paulista mereceu muito. E já que eu falei de brasileiro, aí vem a questão principal. Ontem eu fui assistir o jogo na casa de alguns amigos, tinha palmeirense, corintiano e tal. E um grande amigo meu, Vitor Bobato, ficou chateado comigo. Falou que eu sou muito chato. Mas é o senso de realidade, né? E eu é olhar o futebol de uma forma mais fria. É, eu sei que a paixão é o que move o futebol. É o esporte que envolve paixão mesmo. E tem um amigo também que fala que só se sustenta por causa disso. Mas se a gente que analisa, a gente tem que pensar friamente em determinadas coisas. E ontem eu disse, ele ficou bravo comigo, que eu falei que esse título era legal, era bonito pelos jogadores, pelo que mereciam, pelo torcedor que empurrou o Corinthians, média de 44 mil torcedores no Campeonato Paulista, isso é assustador. Mereceu ser campeão por esses fatores. Só que o título paulista não vale nada para o restante da temporada. O Paulista deve ser encarado, o estadual em geral tem que ser encarado como um campeonato de pré-temporada. A temporada do Corinthians, de fato, começa no domingo contra o Bahia lá na Fonte Nova. É o olhar frio. É muito legal ver uma final de campeonato, ganhar em cima de um rival, ver a festa que o torcedor fez, ver a festa dos jogadores, a emoção do Yuri, do Hugo, que foram caras que recentemente passaram por problemas sérios com pressão, com a depressão até também. É muito legal ver isso, é até animador para o torcedor corintiano, é animador pro ser humano. Só que vamos combinar, do que adianta ser campeão paulista e chegar no fim da temporada em 10º no Campeonato Brasileiro, sem vaga na Libertadores, cair numas quartas, numas oitavas de final da Copa do Brasil e mal na Sul-Americana, não adiantou em nada ser campeão agora. Precisava tirar em Aca, precisava sair da fila, a maior fila desde 77, precisava. Só que tem que ter o pé no chão, a cabeça no lugar e entender que esse campeonato não vale grande coisa. O campeonato que vale para o Corinthians é o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil e é a Copa Sul-Americana, que eu acho que é favorito. O Corinthians é favorito para essa Sul-Americana. Não tem um grupo assim tão acessível. Tem o Huracan, que é bem tradicional, o América de Cali, que é um time tradicional também, o Racing do Uruguai, que todo ano está no grupo do Corinthians. Mas é um grupo que dá para passar. Não, talvez tome um ou outro susto durante essa fase de grupos, mas dá para chegar. Na Copa do Brasil ainda é esperar sorteio, chaveamento, mas nas últimas duas o Corinthians foi semifinalista. Acho que dá para chegar também, mas é mais difícil do que uma Sul-Americana. E o Campeonato Brasileiro? Amanhã eu vou fazer um vídeo falando das minhas expectativas para o Brasileirão, mas o Corinthians tem que colocar na cabeça que com esse elenco ele tem que brigar pelo menos no G6. Pelo menos. Pelo menos. Tem gente falando que dá para ser campeão e tudo mais, não vejo, não acho que tem elenco para isso. E esse campeonato vai ser atrapalhado pelo Mundial de Clubes. Então, serão jogos muito próximos um do outro. E isso vai fazer com que o Corinthians sofra bastante, porque não tem um elenco grande. Que quando sai um jogador, o nível cai bastante. Quando sai o Garro, cai bastante o nível. Tem que improvisar taticamente. Quando sai o Memphis, sai o Yuri, cai bastante. A gente viu a falta que o Ranieri fez nesse elenco do Corinthians, nesse time do Corinthians esse ano já. Jogos que o Ranieri não jogou, o Corinthians defensivamente foi muito mal. Então, assim, é preciso olhar para o Campeonato Brasileiro com calma. Dá para chegar no G6? Dá. Esse é o objetivo? Trace esse objetivo e vai. O que vier acima disso é lucro. E aí nas Copas, rezar para um chaveamento melhor, rezar para uma escolha, para uma conjuntura dos deuses do futebol para não pegar nenhum outro favorito nesse meio campo. Enfim, e o Corinthians teve o título manchado ontem. Eu falei no começo e vou explicar por que esse título do Corinthians foi manchado. Qual a necessidade do Augusto Melo levantar a taça? Me responda aqui nos comentários. Qual a necessidade desse cara ir lá
ficar ao lado dos jogadores, ficar ao lado dos capitães e levantar a taça junto. Quantos gols o Augusto fez no Campeonato Paulista? Quantas assistências ele deu? Ele não jogou, ele não joga. É vergonhoso isso, independente de qual presidente seja. Já aconteceu com vários outros. E continua sendo uma cena grotesca, uma cena de vergonha alheia. Aquele palco, aquela coisa, aquela indumentária toda para se comemorar um título, para se levantar a taça, tudo aquilo é feito para os jogadores, para os membros da comissão técnica. Não é feito para dirigente se aparecer. E mais vergonhoso que isso, o Augusto Melo usando uma camisa Deus me colocou aqui, só Deus pode me tirar. Quem ele pensa que ele é para falar em nome de Deus? Ele tá achando que é quem? Que é o ungido do Espírito Santo, o enviado? Pô, é mais um motivo desse título ser manchado por conta do Augusto, tá? E quando eu falo manchado é que mancha a imagem, não o título. O título do Corinthians foi merecido. Mas mancha a imagem demais. Dirigente papagaio de pirata, dirigente querendo aparecer. Aí tá o sobrinho que é filho dele junto. Cara, essa festa é para os jogadores. É para a comissão técnica. Não é para estar dirigente nenhum, não é para estar presidente levantando taça. Quem tem que levantar taça é o capitão. Não é para levantar taça o presidente do clube, não é para ele nem estar lá. Fica escondidinho. Seu trabalho é de bastidor, não é dentro do campo. Quando ganha, parabéns, Augusto, campeão paulista, tal. Beleza, mas vai lá levantar a taça, vai lá, Romero. Vai lá, Hugo. Vocês merecem. Não o Augusto. Não jogou, não fez gol. Que loucura é essa, cara? E ainda vestindo camisa em tom religioso, em tom até messiânico. Que isso? E sabe o que vai acontecer em breve? Vai ter um cara que não é Deus e tá bem longe de ser Deus, tá? Bem longe de ser Deus. Que vai votar o impeachment dele. E aí ele vai falar o quê? Que Deus colocou ele lá e aí por algum motivo Deus tirou. Não foi as escolhas erradas que ele fez, os rolos e as maracutaias aos montes dentro do Corinthians que essa diretoria faz. Não foi. Não foi o Romeu Tuma que tirou ele, que votou o impeachment. Não. Foi Deus que colocou e Deus que tirou. Isso envergonha muito, de verdade, me envergonha muito. É o momento mais legal do futebol, é o momento que a gente esperou 3 meses, que o torcedor está esperando há 3 meses, o corintiano está esperando há 6 anos para gritar é campeão. A foto que vai ficar na história tem o Augusto Melo. É triste, é pra F3 pontinhos. Mas é isso. Título merecido do Corinthians. Palmeiras deixou muito a desejar e vem deixando muito a desejar nessa temporada. Não é o Palmeiras do Abel, não é o Palmeiras que a gente conhece com muita força, com muito ímpeto, com muita imposição, não. Taticamente não conseguiu se acertar nos 2 jogos. O Ramon foi muito bem contra o Abel nos 2 jogos. Esse não é o Palmeiras que contratou, gastou milhões, centenas de milhões de reais para montar o elenco que montou. Pensando em Mundial de Clubes assim, cara, vai passar vergonha lá. Vai passar. Porque não tá jogando nada. Tem um elenco bom, tem treinador bom pra caramba. Só que tá faltando alguma coisa. E eu acho que é um pouquinho menos de soberba, um pouquinho menos não é nem oba-oba, mas de achar somos campeões e somos os valentes, os fortes, os corajosos. Não, calma, segura a onda. Tem time pra brigar, não descarto o Palmeiras pra brigar por nenhum título nesse ano, nenhum. Mas o Mundial, assim, vai passar vergonha. E a piada vai continuar. Se continuar jogando desse jeito. Fechou? É isso.
Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem expectativas do Brasileirão aqui do Fala Pedro Reis. Pegue seu papel e sua caneta para me cobrar no final da temporada. Ah, e outra coisa que eu não falei, até é bom lembrar, quando eu falei do elenco do Corinthians, que eu acho um elenco curto, daqui até a abertura do Mundial são 20 jogos. Então, da primeira semana de abril praticamente a junho, em 2 meses e meio, 2 meses, 20 jogos. Ao final desses 20 jogos a gente vai ver quem vai ter elenco, quem vai ser sair na frente no Campeonato Brasileiro. E já adianto, para mim, quem sai vivo esses jogos antes do Mundial, para mim é favorito ao título. Tem que sair vivo daqui. São 20 jogos que tem que sair vivo. E amanhã eu resenho mais sobre isso. Fechou? Se inscreve aqui, hein? Se acompanhou o vídeo até agora, se inscreve, curte, compartilha, comenta e bora fazer o Fala Pedro aí chegar a 1.000 inscritos. Valeu!